Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gay Blog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio vamos falar sobre representatividade LGBTQIA+, na cultura, moda e sustentabilidade social. A moda tem muitos códigos, a moda é cultura, a moda tem uma função social muito importante, né? Para muito além do que é mais fútil, do que é puro consumismo. Acho que por muito tempo a moda ela foi muito, ela não compreendeu a sua dimensão e a sua possibilidade de transformar. De uns tempos para cá eu sinto que tem muita coisa bonita acontecendo, assim, muitos projetos incríveis acontecendo. O convidado deste episódio é Jeff Ares. Ele é publicitário de formação, foi colunista de cultura da Vogue Brasil, responsável pelo site da Vogue RG e assinou a coluna de responsabilidade social na revista Vogue e na revista Harper's Bazaar Brasil. Ele também tem passagens por organizações culturais como Itaú Cultural e Mercado Mundo Mix, e hoje desenvolve projetos de sustentabilidade e empreendedorismo social, além de prestar consultoria nas áreas socioambiental, diversidade, comunicação, marketing e relações públicas através da sua agência Pedra. Gay Blog, entretenimento e empoderamento. Jeff, muito obrigado pela sua presença. Um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço pela honraria de fazer parte desse projeto lindo. Eu acompanho o Gay Blog, adoro. Então, parabéns, Vinícius, pelo trabalho. Obrigado, Maurício, por me receber. Obrigado por pensar em mim. Para começar a nossa entrevista, gostaria que você nos falasse os seus pronomes e se autodescrevesse. Eu sou um homem cisgênero, gay. Segundo o documento, eu tenho olhos castanhos esverdeados, o que é muito bonito, mas eu não enxergo muito na prática. Eu só vejo castanho. Sou um homem de 1,70 m. Poderia nos falar sobre a sua formação e trajetória profissional? Eu fiz publicidade na ESPM. De lá pra cá, eu me considero um outsider da publicidade, assim. Eu nunca consegui me integrar a esse universo da publicidade. Talvez porque quando eu me formei, a publicidade era ainda um lugar muito machista, misógino e homofóbico. Eu poderia dizer que ela ainda é, em alguma medida, mas eu entendo e valorizo um movimento inclusivo importante na publicidade, né? Enxergo isso. Mas naquele momento não fazia sentido para nenhuma das duas partes um casamento, assim. A gente não se deu muito bem. E aí eu fui para outros caminhos e foi muito bonito, assim. Eu primeiro fui trabalhar com marketing cultural no Itaú Cultural, né? E foi um período lindo, trabalhar numa instituição cultural, né? Era uma coisa muito impactante para mim, que me preenchia de muitas maneiras, assim. Foi um grande processo de aprendizado. E logo depois eu fui trabalhar no Mercado Mundo Mix. Me lembro até hoje, eu lá na Galeria Ouro Fino, de terno e gravata, com meus currículos na mão, bati na porta ali daquele lugar estranho, com era um plotter no vidro, Mercado Mundo Mix. Eu falei, puxa, eu já fui nesse lugar, que legal, eles têm um escritório aqui. E aí eu de terno e gravata no Mercado Mundo Mix pedindo emprego, não tinha nada a ver, assim, era totalmente um equívoco. No dia seguinte eu estava contratado. E aí foi uma incrível jornada, assim, de 4 anos. Dentro daquele grande universo de cultura alternativa, de moda, de cultura LGBTQIAP+, num momento em que era muito difícil para a comunidade, né? E pessoalmente para mim, porque eu ainda não me entendia muito bem dentro de mim e dentro desse universo também. Então o mercado foi um movimento muito importante para muita gente, né, que ali se encontrava, se pertencia mesmo, né, a si próprio, né. Eu encontrei pertencimento e acolhimento meu a partir da experiência que eu tive ali de ver as pessoas vivendo as suas verdades de maneira tão bonita, natural, potente, né,
Devo muito ao Beto Lago, esse grande, genial criador do mercado Mundo Mix, que possibilitou tantas belezas para tanta gente. A Fabiola Cassim também, que foi minha chefe. E a gente fez uma jornada muito linda lá, e eu sou muito grato a tantas pessoas que eu conheci nessa jornada do Mundo Mix, a Giza, Gabriel, Nelba Cardoso, muita gente incrível que tá aí fazendo coisas espetaculares até hoje. Então, de lá, no Mundo Mix, eu comecei a achar a moda um lugar muito interessante, né? E aí eu me lembro que a Lilian Patti, ela era editora da revista do Mundo Mix. A gente fazia uma revista. E eu era responsável pelas assinaturas da revista. No expediente estava o meu nome, assinaturas. Mas eu queria mais, queria escrever, queria, falar daquele universo. E a Lilian foi uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade para fazer isso. Primeiro eu colaborei com ela tinha uma coluna no Estadão, e aí eu fiz duas colaborações para ela. Aí a gente começou a fazer cobertura de Semana de Moda pelo Mundo Mix. E aí eu criei um site, que era um hot site, que a gente chamava na época. Eu fiz esse site, que era uma cobertura totalmente esculhambada, assim, um pouco brincalhona, divertida e bem outsider mesmo desse circuito da moda, né? E nessa época eu conheci a Daniela Falcão, minha grande amiga Daniela Falcão, que precisava de alguém para implementar o primeiro site de Vogue no Brasil, que no caso era a Vogue RG, que era um título que era meio Vanity Fair, assim. E aí ela me convidou, ela falou, você sabe fazer? Eu falei, sei, não tinha a menor ideia de como fazer, fui lá e fiz. E aí fiquei 10 anos fazendo, primeiro implementei o site, aí coordenei o site da Vogue RG, depois eu fui para a revista e para o site, e mais para o final do meu período na Carta Editorial, da grande Patrícia Carta, eu cuidava da marca, porque era um momento em que o branded content estava acontecendo, então as editoras estavam fazendo projetos de conteúdo para marcas, e aí eu, de alguma maneira, fiz as pazes com a publicidade lá atrás, que me formou, né? E aí comecei a trabalhar a RG Vogue como uma marca, né? Pensando em projetos para o mercado e fazendo eventos também. A gente fez alguns eventos com Vogue RG. Enfim, foi um processo, um trabalho lindo, assim, que me dá muita alegria. E antes disso eu trabalhei na Alice Ferraz também. Esqueci desse gap importantíssimo, que foi um momento de trabalhar em assessoria de imprensa de moda, e aí fazer um mergulho também em moda e conhecer um monte de gente incrível, fazer assessoria para a Raia de Goy, da Paula Raia, da Fernanda de Goy, e para outras marcas muito legais. Foi um momento de conhecer o mercado de luxo, de entender esses códigos, né? Então eu também não posso deixar de agradecer a Alice Ferraz, que sou muito grato a ela e a todo mundo que me deu oportunidade na vida, assim. Acho que a gente tem que saber o tamanho das pessoas na vida da gente, né? E eu tenho muita sorte, assim, de ter encontrado pessoas muito, muito importantes pelo caminho. E como a moda no coletivo pode contribuir para a vida das pessoas LGBTQIA+. A moda é um instrumento muito poderoso, né? Porque você transforma pela beleza, né? Por um lugar muito, muito rico, muito bonito, né? A moda tem muitos códigos, a moda é cultura, a moda tem uma função social muito importante, né? Para muito além do que é mais fútil, do que é puro consumismo, né? A moda é também um reflexo da cultura, um reflexo do seu tempo, né? Acho que por muito tempo a moda ela não compreendeu a sua dimensão e a sua possibilidade de transformar. De uns tempos pra cá eu sinto que tem muita coisa bonita acontecendo, assim, muitos projetos incríveis acontecendo. Eu mesmo lá com a Pedra, que é o meu escritório, eu tenho feito alguns projetos que unem moda e responsabilidade social. Mais recentemente, eu fiz para a Fit, que é uma marca que eu atendo, um projeto lindo que é uma colaboração com as mulheres Sateremaué, da Associação de Mulheres Sateremaué, lá do Amazonas. E é um projeto lindo, a gente co-criou uma coleção junto com elas, pensando nas tramas dos trançados da luva de tucandeira, que é um instrumento de um rito de passagem do povo Sateremaué. Aquelas tramas se tornaram estampas
e aí se tornaram peças. A gente fez uma venda dessa coleção com todo o lucro revertido para essa associação. Antes disso, a FIT fez uma doação inicial para ajudar a associação a se manter, porque ela estava se perdendo por questões burocráticas. E a gente conseguiu, então, dessa maneira, tornar a moda esse lugar um pouco mais acolhedor, inclusivo, responsável, né? Olhando para o que é muito brasileiro, absolutamente brasileiro, que é a arte indígena, né, que é a raiz de quem a gente é como design de moda, como design. Então, faço também um projeto há muitos anos com a ONG Casa do Rio, da qual eu sou conselheiro, lá no Amazonas também. A gente faz um projeto com mulheres ribeirinhas e artesanato, junto com a Cris Barros. Eu trouxe a Cris Barros para perto desse projeto. Há 7 anos a gente faz coleções periódicas, anuais, que também a gente vende com a renda toda revertida para esse trabalho de capacitação dessas mulheres, né, indígenas e ribeirinhas também. Então, assim, tem milhões de possibilidades de a moda se tornar mais inclusiva, né? Olhando especialmente para suas cadeias, trabalhando cadeias mais limpas, né? Que o que hoje, com a tecnologia, é possível acontecer, né? Causando o menor impacto possível no meio ambiente. A moda é uma indústria muito danosa, é das mais danosas do planeta, né? Então é muito problemática a moda. Você tem hoje montanhas de lixo no deserto do Atacama, de lixo têxtil. Você tem pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão aqui no Bom Retiro, lá na Ásia, muitos países asiáticos. A indústria do fast fashion é muito danosa, traz muitas questões seríssimas, né? Desde o lixo até essa questão do trabalho análogo à escravidão, que é muito séria, né? Então, a moda pode ser um lugar muito, muito perigoso para o mundo, né? Mas ela também pode ser um grande aliado, né? Para muitas questões sociais, questões ambientais, questões da diversidade, né? Você vê a importância da comunicação de moda, como é importante trazer pessoas diversas para a comunicação, para a passarela, para as campanhas de moda, né? Mas trazer de verdade, né? Não só para comunicação, mas também, e essa é uma luta minha, que a moda traga para as mesas de decisão pessoas diversas, né? Para que empregue pessoas diversas em toda a sua cadeia. Não só na comunicação final, mas também nos seus boards, nos momentos, nos seus lugares de criação, nos seus lugares de marketing, de comunicação, né? Então, a moda tem uma grande responsabilidade. Eu acho que aos poucos as coisas, de novo, estão mudando, né? A passos lentos, mas eu vejo com bons olhos, assim. Eu acho que tem um caminho muito melhor do que há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com moda. No episódio anterior, tivemos a participação do ator Carmo Dalla Vecchia, que deixou essa pergunta para você. Jeff, você convive num ambiente agora em que se tornou correto levantar todas as pautas, né? Você já sofreu internamente, justamente no meio da moda, que é um lugar que a princípio não deveria existir preconceito, esse tipo de preconceito subreptício, que não dá o seu nome, mas que você sentiu que te colocou numa posição, num lugar que você não gostaria de estar? Carmo, obrigado pela sua pergunta. Que honra receber uma pergunta sua. Olha, eu, assim, pessoalmente, eu já sofri algumas microviolências, né? Acho que todos nós dessa comunidade, em algum momento no trabalho, a gente sofre de algumas maneiras, né? Às vezes mais veladas, às vezes mais explícitas. Tô tentando aqui puxar pela memória algumas delas e talvez eu não queira. Mas sim, com certeza. Mas uma coisa que para mim é muito patente, assim, é enxergar que nesse universo da moda, que sim, deveria ser, né, mais aberto, né, por óbvio, porque muitos dos profissionais da moda são profissionais da comunidade LGBTQIA+, né? Nesse universo da moda, sim, a gente presencia diariamente violências contra a nossa comunidade, né? Isso a gente vê na falta de diversidade, de novo, nos boards das grandes empresas, dos grandes conglomerados de moda, né? Porque quando você vai lá para a esfera
do poder, você tem falta de representação grave, né, em muitas empresas desse setor da moda, que é um dos setores mais ricos e poderosos do planeta. Então eu acho que a grande violência é a falta de representatividade dentro dessas esferas de poder, né? E aí a gente também fala da publicidade, né? Da publicidade de moda, que também movimenta muito dinheiro e tem muito pouca representatividade, e aí também racial e até etária também, né? A gente tem uma grande falta de representatividade no mercado em geral, né? E a moda não tá longe disso, não. Você é um dos curadores artísticos responsáveis pelo Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, junto com a jornalista Eliane Trindade. Como é o seu trabalho de encontro, busca e garimpo de pessoas e talentos nesse setor? Bom, esse é um trabalho que me dá muito orgulho, fazer a curadoria artística do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Um convite da Eliane Trindade, como você bem citou, minha amiga querida, uma grande jornalista, uma grande voz do empreendedorismo social do Brasil. A gente se conheceu dentro desse nosso universo e a Eliane foi muito generosa em me convidar para fazer esse trabalho, porque há muitos anos eu tento trabalhar o marketing de influência e as celebridades, trabalhar esse universo e trazer essas pessoas com essa grande força, esse grande alcance para perto de causas sociais e ambientais também, né? Mas mais sociais no meu caso, que é mais a minha área de atuação. E sempre, eu sou o pentelho que tô lá enchendo o saco de todo mundo, pedindo, por favor, você pode postar, você pode ajudar a gente a conseguir chegar no valor tal dessa campanha, para ajudar essa comunidade, para ajudar essa organização social. Eu sou essa pessoa que historicamente pentelha as celebridades e os influenciadores para pedir para que eles nos ajudem, porque eu acho que a arte, né, a cultura tem uma função social primordial, né? E especialmente no país como o nosso, né, com tanta falta de tudo, né? Eu digo que é a abundância do nada. O Brasil é a abundância do nada, assim. As pessoas estão à deriva, e historicamente, né? Então, toda a causa é muito importante, todo movimento é importante, e o engajamento dessas pessoas célebres causa muito impacto, de verdade, né? E aí a minha função dentro do prêmio é trazer essas pessoas para perto desse ecossistema do prêmio, para que elas possam usar suas vozes para iluminar essas causas, esses finalistas do prêmio, né? O prêmio tem os seus ganhadores, mas todos os finalistas são muito importantes, né? Todos eles estão fazendo trabalhos hercúleos, dificílimos, estão ali na ponta, lutando para apoiar alguém, para ajudar a vida de alguém, para trabalhar por suas comunidades, né? Então, são pessoas que, ao meu ver, são célebres, tanto quanto essas outras com as quais eu com muita alegria me relaciono e que muito generosamente me ajudam a construir essas narrativas sociais e também a narrativa do prêmio, né? Então tive até aqui pessoas muito incríveis que me ajudaram a comunicar o prêmio, que estiveram no palco do prêmio, apresentando o prêmio. São pessoas que fazem isso pro bono, né? E que fazem realmente pela causa, pelo comprometimento social que elas têm e por esse entendimento de que elas têm uma função social muito importante. Essa é a minha luta, que mais e mais influenciadores digitais, celebridades se aliem e nos ajudem a comunicar, expandir essas causas, o trabalho das organizações sociais, o trabalho do terceiro setor no Brasil. Eu não vou nominar porque tem muita gente legal, eu não quero esquecer de ninguém, mas assim, eu sou muito feliz de ter muita gente por perto que confia nos projetos que eu trago, né, que eu apoio e nessa caminhada do prêmio que é tão bonita. A gente vai para a 3ª edição, esse ano são 20 anos de prêmio, então um prêmio muito especial e a gente está preparando coisas muito bonitas e trazendo pessoas muito, muito importantes para esse momento. O
Gostaria que você comentasse uma frase sua num post que você fala que o prêmio, né, reconhece os esforços das lideranças sociais que lutam por dignidade, preservação, inclusão, respeito e mais amor nesse país tão agridoce. O Brasil é um país muito, muito duro, né, com os seus, assim, a começar pelos povos pelos povos originários, né. Eu tenho a oportunidade de trabalhar perto de algumas lideranças indígenas, assim. Eu conheci através do Thiago Cavalli, meu ex-marido, que é o fundador da Casa do Rio, da ONG Casa do Rio, lá no Amazonas. O Thiago me apresentou a Wanda Witoto, que é uma liderança do Parque das Tribos, que é uma comunidade indígena em Manaus que reúne mais de 35 etnias. É uma favela indígena de indígenas que estão ali no asfalto, longe das suas aldeias, das suas comunidades, né, originais. E é um dos lugares mais tristes que eu já fui na minha vida, se não o mais, assim. Você vê ali aquelas populações, aqueles povos fora dos seus lugares de origem, né, sem vivenciar com plenitude as suas culturas, as suas histórias, suas vivências, perdendo suas línguas, perdendo suas danças, perdendo a alimentação, né, original, e subjugados ali à criminalidade, né, a todos as mazelas da nossa sociedade, assim. É muito triste e é um retrato de como o Brasil, historicamente, desde a invasão, trata os seus povos originários, né. Então, isso acho que é um exemplo, para mim, muito primordial de como o Brasil trata os seus, né. Acho que a gente não conseguiu ainda, como sociedade, vencer esse grande desafio que é o de cuidar, proteger os povos originários do Brasil. Acho que tudo começa por aí, né? E daí por diante você tem esse país com tantos desafios, com tanta corrupção e com tanta falta de amor mesmo, né? Amor pelos seus, amor pelas pessoas mais vulneráveis que estão em necessidade, né? Quanto político que desvia verba de comida para, enfim. É difícil, assim. A gente vive num país muito complexo e por isso eu defendo tanto e apoio tanto as organizações sociais que estão lá na ponta fazendo o impossível com muito pouco recurso para dar um pouco de dignidade para as pessoas, né? As pessoas precisam de um mínimo de dignidade e de muita oportunidade. É isso que esse país precisa, e de educação, sobretudo, né? E de acolhimento, enfim. De todas as ONGs com as quais você trabalha, está presente como a Casa do Rio, Casa Chama, Mulheres de Paraisópolis e G10 Favelas. Qual o futuro que você vê destes contextos e a periferia como fábrica de cultura? Bom, tem uma potência imensa, né? O olhar, que não é o olhar do mainstream, né? Tem uma potência gigantesca, assim. Você tem artistas indígenas criando coisas inacreditáveis, né? Você tem agora a Bienal de Veneza e muitos artistas indígenas ali na curadoria do Adriano Pedrosa fazendo trabalhos incríveis, né? O pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza é um pavilhão totalmente indígena, né? Curado, inclusive, por artistas indígenas. Então, eu acho que tudo que não é eurocentrado, né? E que não vem do grande mercado, né? Todo esse olhar mais periférico, que hoje é muito mais valorizado pelo circuito cultural e das artes também, é muito rico e muito mais interessante, inclusive, né? Assim, penso que é muito mais interessante. É o que hoje me interessa de verdade, assim. Você tem... lá em Paraisópolis mesmo, eu tenho um trabalho junto a Elisandra e a Juliana, que foram as fundadoras da Associação de Mulheres de Paraisópolis. E lá elas criaram um circuito de artes dentro de Paraisópolis, que é muito interessante, assim, porque você visita os ateliês dos artistas periféricos locais e, pô, gente incrível fazendo coisas lindas, assim. Então, eu acho que a arte é marginal, né?
por excelência, né? Sempre foi. E por marginal eu digo o que está às margens, né? E outro dia eu escrevi um negócio que eu até gostei, que o que está à margem é também o que define. E eu acho que hoje tudo que está à margem da sociedade, né, dessa sociedade excludente, é o que define o que a gente vai ser daqui para diante. Assim, o nosso futuro está nesses lugares, né? Tá no reencontro da gente com o que é nosso, né? Com o que é indígena, com o que é periférico. Eu acho que a partir do momento que a gente realmente entende a importância de iluminar, dar oportunidade e trazer essas discussões, essas narrativas, esses discursos à tona, né, e fortalecê-los, eu acho que aí a gente constrói um lugar mais bonito como sociedade e começa a vislumbrar uma possibilidade de refundar esse Brasil. Cultura, moda, sustentabilidade, empreendedorismo, criatividade. O que te define hoje? Olha, eu costumo dizer que eu sou ponte. Eu sou uma ponte entre o mercado, entre as pessoas da minha rede de relacionamentos, com organizações sociais e pessoas que historicamente não estão dentro dos espaços de poder. Pessoas diversas, né? E eu acho que esse é o meu papel. Meu papel é criar essas conexões, essas possibilidades de trazer todo mundo para sentar numa grande mesa. Assim, eu acho que hoje, em cada momento do meu trabalho, a premissa da diversidade, da responsabilidade social é o que me norteia. Assim, e é entender de que maneira o meu trabalho e a minha pessoa também podem impactar positivamente na sociedade. Eu acho que é como hoje eu me defino, assim. Hoje sou uma ponte, sou um instrumento para pessoas que querem exercer a sua potência e que querem ajudar esse planeta a se tornar um lugar um pouco melhor, nossa sociedade a poder existir de uma maneira mais digna. A gente também deixa uma tarefa para os nossos convidados, que é fazer a pergunta para o próximo entrevistado. No seu caso, é o Daniel Keu, diretor da ONG Todes, que trabalha com empregabilidade de pessoas LGBTQIA+. Qual pergunta você faria para ele? Eu acompanho o trabalho da ONG há algum tempo já e tenho vontade de me conectar mais profundamente. Daniel, parabéns por esse trabalho fundamental para a nossa comunidade, né, essa ampla comunidade que precisa tanto de apoio. Eu queria saber de você qual é o mais recente projeto que te emocionou e por quê? O que pessoalmente te trouxe mais satisfação e o motivo dessa emoção? Porque eu entendo que tudo parte desse lugar, né? Quero te ouvir. Muito obrigado e parabéns. Jeff, muito obrigado pela sua presença em nome do Gay Blog. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado. Desculpa se eu falei demais ou se... Enfim. Mas foi uma delícia poder trocar uma ideia com você e conversar com os ouvintes. E queria terminar com um chamamento. Eu acho muito importante que a comunidade se una e especialmente proteja as pessoas trans. Eu acho que a gente tem uma grande obrigação, que é olhar e apoiar e fortalecer as vidas trans desse país. Você acabou de ouvir o podcast do Gay Blog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. Gay Blog tem o apoio do Scruff, e nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada. Este episódio conta com a edição de som de Daniel Bayer e foi gravado nos estúdios da agência de podcast.